Olá, pessoal. Essa é a nossa questão 2 dos exercícios propostos do capítulo B2, calorimetria. Então, vamos ler a questão. Numa sala com temperatura de 18 graus Celsius, estão dispostos um objeto metálico e outro plástico, ambos com a mesma temperatura desse ambiente. Um indivíduo com temperatura corporal média de 36 graus segura esses objetos, um em cada mão, simultaneamente. Nesse caso, é correto afirmar que a rápida transferência de calor, passando para as alternativas, passando para a próxima imagem, desculpe-me, ele tem as alternativas. Da mão para o objeto, do objeto para a mão, e a discussão é em cima disso. Então, vamos procurar primeiro entender essa situação para depois a gente analisar as alternativas. Eu tenho dois objetos aqui. Quais são os objetos? Eu tenho o corpo do indivíduo e eu tenho também a sala, o ambiente, né? E os objetos que estão nesse ambiente. Então, vou colocar aqui, de objetos ambiente. Eu tenho os objetos e eu tenho o corpo do indivíduo. O corpo do indivíduo, ele está a uma temperatura de 36 graus Celsius, enquanto os objetos no ambiente estão a 18 graus Celsius. Quando eu tenho dois objetos com diferentes temperaturas no ambiente, eu tenho um desequilíbrio térmico. Isso vai desencadear um fluxo de energia térmica sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura até o momento que eles atingem o equilíbrio térmico, ok? Então, esse vai ser o fluxo natural de calor, ok? Da mão do indivíduo, do corpo para os objetos, e não dos objetos para os corpos. Mas se a gente pensar na situação de segurar uma lata e segurar um objeto metálico e outro objeto de plástico, a gente sente que o objeto de plástico a 18 graus Celsius é uma sensação térmica, uma sensação do nosso corpo de que a lata está mais fria do que o plástico. Mas, na verdade, não estão, porque eles estavam no mesmo ambiente, em equilíbrio térmico com esse ambiente, então eles estavam à mesma temperatura, que era 18 graus Celsius. O que acontece é que quanto maior for a taxa de perda do nosso calor, de calor do nosso corpo para o meio, ou seja, quanto maior for a quantidade de calor perdida por segundo do nosso corpo para o meio, maior vai ser a sensação de frio do nosso corpo. Então, tem dois fatores extremamente determinantes aí nessa transferência. Uma é a diferença de temperatura. Quanto maior for a diferença, maior a taxa. Quanto maior for a diferença de temperatura, maior vai ser a taxa de transferência de calor. Mas, no caso aí, os dois objetos em relação à mão estão com a mesma diferença de temperatura. O outro fator importante é a facilidade com que o material tem para fluir, escoar esse calor ou não. E se a gente parar para pensar, a lata ela é um melhor condutor térmico. Então, à medida que ela está recebendo calor da mão a partir dos pontos de contato com a mão, ela acaba distribuindo esse calor mais facilmente por toda a lata. Então, a taxa de perda de calor do nosso corpo na lata metálica, no objeto metálico, desculpe, ela é mais intensa do que com objetos de plástico, porque o objeto de plástico ele tem uma característica isolante. Então, à medida que ele está recebendo calor nos pontos de contato com a mão, ele tem dificuldade de escoar esse calor para outros pontos do material, o que dá uma sensação térmica de que o objeto está menos frio, né? Mas a temperatura dos dois são iguais. Então, a discussão ia girar toda em cima, a resposta vai girar toda em cima dessa nossa discussão. Então, voltando nas alternativas,
Vamos lá. Só de pensar que o fluxo de calor vai do corpo da mão para os objetos, eu posso cancelar a alternativa B, que está falando que é do objeto para a mão. Eu posso eliminar a alternativa D, que está falando do plástico para a mão. Ok? Então, vamos ver as outras alternativas. A letra A, ela fala da mão para o objeto metálico. Então, retornando na questão, só para a gente relembrar o que se pede, né? O comando da questão, voltando aqui, ele fala, nesse caso, é correto afirmar que a transferência de calor entre quem? A mão e os objetos, ela vai acontecer da mão para o objeto metálico. Perfeito. E lenta da mão para o plástico. Por isso, a sensação de frio é maior proveniente do objeto metálico. Ok. A correto afirmar que a rápida transferência de calor no objeto metálico, da mão para o objeto metálico, e lenta da mão para o plástico. Beleza? Então, podemos concluir aqui que a nossa resposta é a letra A. Quando a gente olha as outras alternativas, ele fala, da mão para o plástico, ela é rápida da mão para o plástico? Não, ela é rápida da mão para o metal. Então, isso aqui está errado, ok? Ele está errado. E da mão para o plástico, rápida, da mão para o metal. Beleza?